Jurisdição: o poder e dever de dizer o direito, formulando norma jurídica concreta que deve disciplinar determinada situação jurídica, resolvendo a lide e promovendo a paz social. Este poder de dever do Estado de dizer o direito, resolvendo o conflito e o que a doutrina chama de jurisdição. A função do Estado de atuar à vontade concreta da lei, com o fim de obter a justa concepção de lide, abrangindo também 3 poderes básicos: decisão, correção e documentação. O Estado juiz tem o poder de conhecer a lide, colher provas e decidir pelo segundo, competindo o vencimento ao cumprimento da decisão pelo terceiro. Pode documentar por escrito atos processuais. As acepções da jurisdição são poder, capacidade de decidir, imperativamente impor decisões, atividade dos órgãos para promover pacificação dos conflitos e função, complexo de atos do juiz no processo. Princípios inerentes à jurisdição, princípio da inércia. O Estado juiz só atua se for provocado. O juiz não procede por conta própria. Esta regra é conhecida como princípio da demanda ou princípio da inércia, consagrado no artigo 2º do Código de Processo Civil, segundo o qual nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessada a requerer, nos casos e formas legais. Tal princípio proíbe, portanto, os juízes de exercerem a função jurisdicional sem que haja manifestação de uma pretensão por parte do titular de um interesse, ou seja, não pode haver exercício de jurisdição sem que haja uma demanda. Assim, a atividade jurisdicional, ou seja, a ação do Estado por meio da função jurisdicional, se dá e somente se, por provocado, quando e na medida em que for. Depois da proposta, a demanda da inércia dará lugar ao princípio do impulso oficial, vide o artigo 262 do CPC. Para que o Estado juiz exerça a função jurisdicional sem provocação de ofício, possui 2 exceções. Primeiro, o artigo 989 do CPC, aonde o juiz determinará de ofício que se inicie o inventário se nenhuma das pessoas mencionadas nos artigos antecedentes o requerer no prazo legal, e a Lei 11.101 de 2005, aonde permite ao juiz converter o processo de recuperação judicial em falência. Princípio da investidura. O Estado exerce a jurisdição por seus órgãos constitucionalmente definidos e essa função jurisdicional é exercida por agentes políticos que preenchem rigorosos critérios legais. Aprovação em concurso de provas e títulos, 3 anos de prática jurídica, formação em direito ou nomeados pelo chefe do Poder Executivo para ingresso pelo 5º Constitucional ou em tribunais superiores. Territorialidade. A territorialidade, por se tratar de um ato de poder, o juiz exerce a jurisdição dentro de um limite espacial sujeito à soberania do Estado. Além desse limite ao território do Estado, sendo numerosos os juízes de um Estado, normalmente o exercício da jurisdição que lhes compete é delimitado à parceria do território, conforme a organização judiciária da Justiça em que atua, sendo as áreas de exercício da autoridade dos juízes divididas na Justiça Federal em seções judiciárias e na Justiça Estadual em comarca. Assim, se o juiz, em processo, precisa ouvir testemunha que resida em outra comarca, deverá requisitar, por meio de carta precatória, que o juiz de outra comarca colha o depoimento da testemunha arrolada no processo de sua jurisdição, uma vez que sua autoridade adere ao território em que exerce a jurisdição. O mesmo ocorre com a citação por oficial de justiça e a penhora de bens situada em comarca diversa daquela em que tramita o feito. Se o ato a praticar situar-se fora do território do país, deverá ser solicitada carta rogatória à autoridade do Estado estrangeiro, solicitando sua cooperação para a realização do ato. A exceção importante é que tem a desnecessidade da emissão de carta precatória para comarcas contíguas ou situadas na mesma região metropolitana. Vide também a disposição no artigo 106 do Código de Processo Civil. Princípio da inevitabilidade. Este princípio traduz-se na imposição da autoridade estatal por si mesma, por meio da decisão judicial. Quando provocado o exercício jurisdicional, as partes sujeitam-se a ela mesma, contra a sua vontade, sendo vedada a autoridade pronunciar um non liquid em seu ofício jurisdicional. O Estado deve decidir a questão, não eximindo ou sentenciar, alegando lacuna ou obscuridade da lei. Código de Processo Civil, artigo 126. Princípio da inafastabilidade.
Não se pode criar obstáculos do cidadão buscar o seu direito no Poder Judiciário. Não se pode afastar o Judiciário de nenhuma lesão ou ameaça de lesão aos direitos. É melhor não deixar que essa lesão ocorra. Se o Estado não aceita a autotutela, na generalidade dos casos, ele assume então o autêntico dever de solucionar os litígios surgidos no meio social. E mais, não pode o juiz passar, ele não pode deixar de solucionar um litígio ainda nos casos de lacuna ou obscuridade da lei. Esse aspecto é conhecido como o princípio da indeclinabilidade. O nolique, que é não está claro, não julgo, o juiz moderno não pode mais fazer uso dele. Consagrando expressamente o princípio da indeclinabilidade, também chamado como princípio de controle jurisdicional por Sintra, Grinover e Dinamarco, ele dispõe o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, a lei maior, ela garante acesso ao Poder Judiciário a todos aqueles que tiverem o seu direito violado ou ameaçado, não sendo possível o Estado juiz eximir-se de provar a tutela jurisdicional àqueles que procurem para pedir uma solução baseada em uma pretensão amparada pelo direito. De forma geral, esse princípio ele garante que o juiz não pode subtrair-se da função jurisdicional, mesmo havendo essa lacuna ou obscuridade na lei, ele deve proferir uma decisão. Então, ele garante a todos o acesso ao Poder Judiciário, desde que a sua pretensão seja fundada no direito, e garante também uma decisão, já que o juiz não pode escusar de sentenciar alegando obscuridade ou lacuna na lei, conforme o artigo 126, que fala: o juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade na lei. No julgamento da lide, ele cabe aplicar as normas legais e, não as havendo, ele pode recorrer à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito. Dentro dessa temática dos princípios inerentes à jurisdição, nós vamos ter lá na Constituição Federal, esse artigo 5º, incisos 37 e 53, o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural nos traz que, para todo fato que enseja a atuação do órgão jurisdicional, haverá um juízo previamente fixado a partir de regras objetivas de competência, ou seja, ninguém poderá ser processado ou julgado senão por autoridade competente. É o caso, por exemplo, dos deputados envolvidos no escândalo Mensalão. Na oportunidade, a Constituição Federal previa que eles seriam julgados pelo STF. O inciso 37 desse mesmo dispositivo corrobora a ideia do inciso 53, quando ele veda a criação de juízos e tribunais de exceção. Os tribunais de exceção são aqueles tribunais criados após o fato a fim de destinar um julgamento. O exemplo clássico desses tribunais de exceção é o Tribunal de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial, a fim de julgar o alto escalão do exército nazista. Ainda dentro dos princípios inerentes à jurisdição, nós vamos ter o princípio da indelegabilidade. A atividade jurisdicional ela não pode ser delegada. Esse princípio jurisdicional ele deriva de um princípio constitucional, onde a Constituição Federal prevê quais são as atribuições dos três poderes. Dessa forma, não pode um juiz, por critério de conveniência ou oportunidade, por exemplo, delegar à Câmara dos Deputados que ele julgue determinado fato. É que cada magistrado exercendo a função jurisdicional o faz não em direito ou em proveito próprio, mas sim como agente atuante do Poder Judiciário do Estado. Então vamos às questões. Sobre o princípio do juiz natural, é correto afirmar: A resposta correta da questão é a alternativa letra E. Está ligada à competência jurisdicional, imparcialidade do órgão julgador e vedação aos tribunais de exceção. Questão 2. Acerca dos princípios da jurisdição, julguem o item abaixo. O princípio da infestabilidade diz respeito à vinculação obrigatória das partes ao processo, que passam a integrar a relação processual em um estado de sujeição e efeitos da decisão jurisdicional. Essa afirmativa está errada. O certo é o princípio da inevitabilidade, que diz respeito a essa vinculação obrigatória das partes. Questão 3. São características da jurisdição.
A alternativa correta é a letra E, pois são os princípios da jurisdição: inafastabilidade, investidura e inevitabilidade. Questão 4. A jurisdição é uma das funções do Estado que visa a resolver um litígio posto à sua apreciação, a partir da aplicação da vontade objetiva do direito. No que tange aos princípios inerentes à jurisdição, aquele segundo o qual ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente, sendo proibida a criação de juízo ou tribunal de exceção, chama-se princípio. A resposta correta é a letra C, do princípio do juiz natural.